Noite, boa noite. Assumir a sua vulnerabilidade não te faz menos forte. Esse é o tema da live de hoje. Essa live maravilhosa que nós fazemos todas as segundas, conversa de pai e filha, cada dia sobre um tema diferente. E hoje o tema vai ser esse. Assumir a sua vulnerabilidade não te faz menos forte. Enquanto eu esperando as pessoas entrarem, vocês que estão entrando, eu queria dizer que vocês são muito bem-vindos. Muito obrigada por estar fazendo parte com a gente todas as segundas aqui. Manda essa live para outras pessoas que vocês conhecem, para quem pode se interessar pelo tema. Vai enviando, tem tempo. Bem aqui no cantinho da live tem um aviãozinho. Nele você clica e envia para umas 5, 10 pessoas. Isso faz o nosso alcance ser maior e outras pessoas que gostariam de fazer parte dessa live, de ter acesso a um conteúdo tão legal como esse, tem acesso através de você que indica. Vou chamar meu pai agora. Vai se acomodando. Sejam muito bem-vindos. Olá, olá. Olá, boa noite. Boa noite. Tudo bem por aí? Tudo bem? Hoje estamos de forma remota, né? É verdade. A distância também na localização. Na localização. Hoje a Raíssa está em Goiânia e eu estou em Faina, a mais de 200 quilômetros de casa, né? Aos 200 quilômetros, mais ou menos. No mesmo lugar que o senhor estava da última vez que a gente fez uma live à distância. Foi, exato, no mesmo hotel, inclusive. Estou em viagem. E hoje esse tema eu achei bem interessante, né? Ser vulnerável não me torna menos forte, como é que é? Exatamente. Assumir sua vulnerabilidade não te faz menos forte. Exatamente. Tô arrumando só um ventilador aqui que tava só em cima de mim aqui. Gente, o que é assumir sua vulnerabilidade? Assumir sua vulnerabilidade é mostrar a sua fraqueza. Fraqueza, entre aspas. É mostrar a sua parte sensível, a sua parte frágil, né? Revelar que você também tem alguns efeitos, né? Exatamente, que você tem alguns pontos menos fortes. Tem perrengues, tem fraquezas. É humano. Porque, na verdade, quando você olha para as redes sociais, por exemplo, as pessoas aparecem como se não tivessem vulnerabilidades, né, nas redes sociais. Mas a vida a gente sabe que não é assim. Exatamente. Aparecem como se não tivesse defeitos, como se não tivesse dias difíceis, como se não tivesse dias que o fardo está um pouquinho mais pesado. Inclusive, aqui é vida real, gente. Eu tô meio fanha, assim, porque eu tô com a alergia atacada. Gripe alérgica, vi que é vida real. Então, eu já tô assumindo minha vulnerabilidade aqui para vocês. Hoje, em tempos de rede social, a gente vive uma era de que ser vulnerável em qualquer sentido é visto como algo negativo. Por quê? A gente vê tanto vulnerabilidade de questão de mostrar suas imperfeições ou os seus perrengues, vamos dizer assim. Ou, assim, alguma dificuldade que você tem no dia a dia. Todo mundo quer provar que tá dando conta de tudo, que tá tudo bem, que não precisa de ajuda, porque parece que precisar de uma outra pessoa, que precisar de uma mão ali, vai te fazer ser menos capaz. Ou vai te fazer ser menos competente, né? No menos amor admirado. Também, né, vai? Menos admirado. Amado, né? Eu só vou ser admirado isso, né? se eu for a mais fodona que não precisa de ninguém. Eu sempre digo uma coisa, assim, se para alguém me amar, eu preciso fazer de conta que sou quem não sou, eu preciso me vestir de uma capa para ser uma outra pessoa que eu não sou, então essa pessoa não me ama. Ela ama um personagem que eu criei. Porque a rede social está cheia de personagem que as pessoas criam.
Eles criam um personagem de alguém que é sem defeitos, que é sem vulnerabilidades, que não passa perrengues na vida. E aí as pessoas compram essa imagem. Agora, se alguém quiser uma conexão, para ter uma conexão real comigo, precisar eu fazer de conta que sou esse, então essa pessoa não me ama. Ela ama o personagem. E o dia que ela descobrir que é só um personagem, ela vai me abandonar. Então a gente, acho que o jeito mais fácil de criar conexões reais e saudáveis é você reconhecendo a sua vulnerabilidade. Você podendo se despir de alma diante das pessoas, e aí quem te ama, quando você se despir de alma, quando você abrir a sua vulnerabilidade, é quem vai ficar com você de verdade. Quem for embora da sua vida, quando você reconhece a sua vulnerabilidade, ele não estava na sua vida. Ele estava na vida de um personagem que você vivia, né? Isso, porque ser vulnerável nos faz ser pessoas. É a característica mais humana que existe, né? Então, assim, e pessoas se conectam com pessoas. Exatamente. Então, quanto mais a pessoa tiver sinal de humanidade, mais conexão real ela pode fazer com essa próxima. Tem uma frase do padre Fábio de Mello, muito interessante, muito legal, que ela fala o seguinte: a vulnerabilidade é o que me define como ser humano. É por ser vulnerável que amo. Não tenho cercas da minha alma. Vivo exposto e prefiro. Com certeza. A pessoa que consegue viver exposto, ele é mais leve, porque essa capa de invulnerabilidade, ela adoece também a alma da gente. Viver um personagem o tempo todo é uma prisão, é um peso, é adoecedor pra gente, né? Viver no personagem é como viver numa mentira. E toda vez que você vive numa mentira, aquilo ali caminha pro caos. A sua mente caminha pro caos sempre que você tá numa mentira. Uhum. Né? Então, assim, a capa, a máscara que você usa, ela pesa, ela cansa. Ela traz desgaste emocional. Ó, a tia Selma tá mandando. Obrigado, tia Selma. Bem-vinda. Obrigada. Inclusive, obrigada a todos que estão aqui. A cada um de vocês que estão presentes hoje na live. A vocês que estão presentes online em algum momento, que não hoje, né? Dia 9. A gente está hoje no dia 9 de maio de 2022. Mas talvez você vai ver essa live em outro dia, em outro horário. Então, nesse momento, você é bem-vindo e obrigado por estar aqui participando também com a gente. Sim. Papai, sabe uma coisa que eu vejo também das pessoas não quererem demonstrar vulnerabilidade? Nas relações amorosas, afetivas. Com certeza. Eu não posso dizer que eu amo primeiro, o outro tem que dizer. Entendeu? Porque senão eu vou estar sendo vulnerável. Eu não posso conversar primeiro, eu não posso chamar a conversa primeiro. Por quê? Porque senão o outro vai achar que eu tô conversando fácil demais. Tô muito fácil, né? Tô forçando a amizade aqui. Pois é, cara. Assim, é complicado, porque se você ama e tem vontade de falar que ama e não tá esperando nada em troca, porque o amor genuíno, ele não espera alguma coisa em troca, então você não tem que esperar o outro falar que te ama pra você falar que ama. Aí fica numa guerrinha, sabe? Muitos relacionamentos deixam de começar dando certo por causa que nenhum quer ser vulnerável. É uma briga de egos, né? Ninguém quer dizer que tá com saudade, ninguém quer dizer que ama primeiro, ninguém quer dizer que... a Giovana falou aqui, ó, quem fala te amo primeiro é o emocionado. E o que é ruim de ser emocionado, gente? Pelo amor de Deus. Pois é. A cultura fez falar que ser emocionado é errado, mas ser frio é ser bom. Ou seja, ser forte, né? É sinal de força. É sinal de força. Só que é algo que se criou, é uma ideia que se criou que ela não está correta. O ideal é ser você. Seja o mais frio, seja o mais emocionado, mas seja você. Né? E seja feliz em ser quem você é. Não crie uma imagem, não queira criar uma imagem errada sobre você, porque depois você vai sustentar algo que com o passar do tempo vai ficando insustentável, vai ficando adoecedor. Quem te ama tem que te amar pelo que você é. E como eu vi, você até disse uma frase outro dia, sobre a questão de você como profissional. Alguém vai te rejeitar por algumas características que você tem. Outros vão te procurar por essas mesmas características. Então acontece na vida também, como ser humano.
Alguém vai te rejeitar pelas suas características, mas outros te procurarão por essas características que outros te rejeitaram. Então, seja você, e as pessoas reais vão se conectar a você, vão amar você como você é. E vão ter conexões reais. E sem ser um peso, né? É leve. Giovana falou, vendo uma geração de fakes. Com certeza, as redes sociais é uma grande maioria de fakes. Então, acho que as pessoas precisam amar a gente como a gente é. Quem vai embora nunca esteve conosco, né? Quem vai embora quando descobre quem eu sou, nunca esteve comigo. Mas quem me ama do jeito que eu sou, é melhor que vá. Porque as pessoas não é que são ruins ou bons. A questão é o seguinte, são diferentes. A gente se conecta com pessoas com a qual que a gente tem afinidade. Tem até uma frase que eu gosto de falar, que fala assim, sua vibe atrai sua tribo. Exatamente. É isso aí. Então é melhor atrair minha tribo do que atrair uma tribo errada, só porque eu acho que ela é mais interessante, mas eu tô lá forçando um personagem, adoecendo-me, e para tentar ser querido por alguém que não vai me querer. Só vai querer aquele personagem que eu estou criando. Isso vale de amizades, de relacionamento amoroso, de clientes. De tudo. Eu mesmo. Eu não posso, eu como psicanalista, não posso arrotar uma perfeição que não vai existir. Isso nem vai ajudar meus pacientes, porque eles vão estar me procurar buscando uma vida perfeita que não existe na vida de ninguém. Não existe ninguém. Os médicos, às vezes, têm alguma doença, médico toma remédio. Os personal trainer, às vezes, também tem alguma fratura. Os psicólogos passam por crises existenciais. Né? Então, assim... Os conselheiros de casais enfrentam problemas do casamento. Exatamente. Os professores, às vezes, lidam com problemas escolares de seus filhos. Com certeza. E é isso aí, a vida é essa aí. É mundo real. E quanto mais real for, mais fácil as conexões existirem. Eu até digo assim, que é melhor você se revelar o mais real possível, o mais você possível, o mais vulnerável possível, no início logo de qualquer relação, porque isso serve até como peneira. Você já peneira a questão ali. Ou vai ou não vai. Se já não for, já não vai de começo. É muito melhor, é muito menor a decepção de terminar no início porque não era para ser, do que você ficar fingindo ser que não é, e lá na frente, quando você está bem conectado, descobrir que não era para ser. A dor é maior. Tá? Essa foi uma das coisas que as pessoas me falaram sobre algumas pessoas pararem de me seguir depois que eu comecei a postar conteúdos de saúde mental, profissional aqui no perfil, né? Eu falei, cara, quem não gosta, vai sair mesmo. Com certeza. E eu posto o que eu sou agora. Eu sempre fui assim, desde criei a rede social, comecei a postar, eu postava fotos sem maquiagem, brincava com o meu dia a dia. E assim, e quem gosta e quem se identifica, tá ali, tá aqui desde o início. Quem gostou das mudanças voltou, quem não gostou saiu. E é melhor, como diz tem uma mulher que eu assisto os vídeos dela, que ela chama Jujut. Ela falou assim, que a vida ela vai ser desconfortável em algum momento. A vida ela é um desconforto. Então, em vários momentos, na verdade. Né? E isso, eu tô falando assim, ela é sempre um desconforto. Sempre tem alguma coisa que está desconfortável. E nessa questão de ser você mesmo, de assumir suas vulnerabilidades, existem duas questões. Ou você finge ser forte o tempo todo, e aí você não tem o desconforto do, entre aspas, julgamento, mas tem o desconforto de carregar um peso de não estar sendo quem você é. Ou você tem o conforto de estar sendo quem você é e a leveza de lidar com isso. E, ao mesmo tempo, tem o desconforto de algumas pessoas, porque não são todas, são bem a minoria, te julgar por isso. Exatamente. E é muito leve você criar conexões de verdade e você ser você mesmo. Que você não tem peso nenhum para ser você. Que peso tem para você ser você com as suas características, com as suas falhas, com os seus erros e poder ser
ser transparente para as pessoas. É aquilo que existia lá no Jardim do Éden, no princípio, a nudez de almas. O Adão e Eva estavam nus não apenas fisicamente, eles estavam nus de alma. Essa nudez de alma traz uma conexão de verdade. Eu ser quem eu sou, eu poder me despir na minha alma diante das pessoas e continuar sendo amado. Sabe, eu enfrentei isso na minha vida por alguns anos como pastor de uma igreja evangélica. Eu enfrentei, assim, eu escolhi tentar não revelar as minhas fraquezas, e foi muito pesado. Mas já há alguns anos, já há muitos anos. Também, né, papai? Hã? Era uma coisa muito do sistema também, né? O sistema exigia isso onde a gente estava, né? As pessoas não queriam me ver como pastor. Uma vez eu abri para um amigo, nós conversávamos sobre alguma coisa, falando sobre algumas dificuldades, e eu falei para ele assim, não, eu também passo por essas mesmas coisas. Comecei a falar com ele, e ele falou assim, rapaz, mas se você, que é o pastor da igreja, passa por isso, como é que tá os outros então? Então eu estou indo lascado. Eu falei, não, a gente está todo mundo junto. Eu não carrego a igreja, eu sou apenas um servo de Jesus junto com você na igreja. Mas ele desanimou comigo, porque o sistema era esse. Ele esperava de mim um cara perfeito. Só que há muitos anos eu escolhi não ser mais isso. Eu sou quem eu sou. Quem me conhece sabe quem eu sou. Quem convive comigo me conhece sabe quem eu sou. Quem gosta de mim, quem está comigo por quem eu sou de verdade. Eu há muitos anos escolhi deixar esse personagem de lado, ou deixar de esconder, de esconder as minhas vulnerabilidades. Eu escolhi isso, né? De não fazer mais isso. Então, hoje eu sou exatamente quem eu sou. Quem me conhece, quem conhece nossa família, nosso relacionamento, sabe quem a gente é, né? Sabe das nossas fraquezas, sabe das nossas forças, sabe de tudo de nós. E quem está conosco ainda assim, eu acho que está porque conhece a gente, que ama a gente de verdade, né? E é tão interessante assim o senhor falando sobre isso. E a gente vê, gente, uma imensidão de líderes religiosos, não só pastores, mas líderes no geral, em depressão. Por quê? Porque adoece ter que carregar um personagem que não é real. Porque não é só questão de falar assim, então eles estão carregando defeitos. Cara, eles são humanos também. E Deus não. É o sistema que cria isso. Nem Deus queria isso pra gente. Deus não projetou isso para você vender uma imagem. Não é para vender uma imagem. Nem se você olhar pela Bíblia Sagrada, Deus não esconde os grandes homens de Deus. A Bíblia revela as fraquezas deles. A Bíblia revela, por exemplo, Abraão, que é o pai na fé, que quando chegou no Egito ele mentiu que Sara era sua irmã. A Bíblia fala do Moisés, o grande líder, o introdutor da lei. Ele foi um cara que matou um homem egípcio. Ele fez esse erro. O Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus, ele teve problemas no seu casamento, nos seus casamentos, em vários deles. Ele foi um cara adúltero, ele foi um cara que mandou matar um soldado, ele foi um pai ausente. Então, assim, se você observar os grandes homens, a Bíblia vai falar, Deus fez questão de falar das vulnerabilidades deles, nenhum deles se escondeu. Mas Deus não julgou as pessoas pelos seus erros. Nós, como seres humanos, é que somos maus. A gente, às vezes, quer caracterizar as pessoas pelo que elas têm de pior. E eu falo sempre, Jesus se conectava com as pessoas pelo que elas tinham de pior. Sabe? Jesus conseguia conectar-se com as pessoas e amá-las pelo que elas tinham de pior. Por exemplo, ele chega em Jericó, ele está andando um dos piores elementos lá. Estava em cima de uma árvore, o Zaqueu. E ele disse assim, desce daí, Zaqueu, quero pousar na sua casa hoje. E ele encontra com o Zaqueu. Ele vai para uma cidade, na terra dos cananeus, dos samaritanos, e ele para na beira do poço de Jacó. E tinha ali uma mulher que era uma das piores elementos daquela cidade. Foi com aquela mulher que ele teve conexão. E à beira do poço de Jacó. Ele atravessa o mar da Galileia e vai até o outro lado para se encontrar com o pior elemento daquele lugar, o endemoniado gadareno. E ele liberta aquele homem. Então, se você observar os evangelhos, Jesus vai se conectando com as pessoas e o ponto de conexão é o que elas tinham de pior. E ele se conecta para curar elas. Todas as pessoas são curadas quando eles se encontram com elas. Se a gente observar a história de Jesus, ele só criticou os fariseus, os religiosos que se achavam acima dos outros, que escondiam-se atrás de uma capa de santidade. Essas pessoas são duramente criticadas por Jesus em todo o evangelho.
E nisso aí, sabe o que a gente pode perceber? Ah, Qual que foram uma das únicas pessoas que encontraram com Jesus, vamos dizer assim, e não saíram transformadas, não tiveram melhora na vida delas? o Asilo falou que ama nós assim como nós somos. Que bom, Asilo. Obrigado. A gente ama você, viu? Também te amamos, Ila. Aqui, ó, tô falando assim, ó, as pessoas que encontraram com Jesus e não tiveram nenhum tipo de melhora na vida, vamos dizer assim, foram justamente aquelas que arrotavam santidade e não mostravam sua vulnerabilidade. Aqui a tia Selma falou que passou pelo mesmo que eu passei. Ó. A tia Selma falou que um dia caiu no bobeiro de falar para alguma pessoa alguma coisa sobre ela, a pessoa falou, a pessoa me diz, mas você não é uma pastora? Sim, só que você é um ser humano, né? Esse é o problema, as pessoas querem que você vista uma capa, mas é muito mais leve quando alguém te ama sem capa, com quem você é, sem essa armadura que te protege. E Deus não nos chamou para esconder, para fazer de conta, para criar personagens, né? Mas Deus nos chamou para ser de verdade. E a gente que é pastor, a senhora, mas o pastor Valdeci, que são pastores, eu e a Raquel, que a gente está há muitos anos no pastoreio, na igreja, a gente é chamado para cuidar de gente, sendo gente. Porque não é para mim que as pessoas têm que olhar. Nós vamos caminhar juntos, olhando para Jesus. Com as minhas fraquezas, com as minhas falhas, nós vamos caminhar juntos, ajudando uns aos outros, curando uns aos outros, à medida em que a gente vai sendo vulnerável e vai se abraçando, vai conseguindo caminhar juntos com os nossos erros, com as nossas fraquezas, amando uns aos outros, suportando uns aos outros, né? Exatamente. Inclusive, essa questão de parecer perfeito, de não mostrar sua vulnerabilidade, não ajuda. Se a pessoa quer, mas eu quero ajudar as pessoas, então eu não vou mostrar minhas vulnerabilidades. Isso mais atrapalha do que ajuda no cuidado com o outro. Por quê? Certeza. Porque ele sempre vai esperar uma vida perfeita ou uma perfeição que ele pensa que você que na verdade não é. Então, assim, ele pensa que você tem uma perfeição, que na verdade você não tem, e ele vai esperar sempre aquilo, trazendo o quê? Frustração para ele, com a vida real que ele tem, com as vulnerabilidades que ele tem. A pessoa olha e fala assim, cara, será que só eu que sou assim? Isso acontece muito na maternidade também. A gente vê mães de Instagram que não postam seus erros, assim como quase ninguém posta seus erros. E aí a mãe que tá vivendo suas vulnerabilidades no dia a dia ali, pensa, caraca, será que só pra mim que é difícil? Será que só eu que tô surtando? Será que só eu que tô muito cansada? Eu até brinquei, coloquei assim, no meu post de Dia das Mães, falei assim, que eu amo ser mãe, até mesmo nos dias que eu queria ser só filha. Foi uma questão de que é dia que você tá cansado demais. Tem dia que a gente tá assim, meu Deus, hoje eu não queria nada de responsabilidade. E aí, às vezes, a gente não demonstra. A gente veste uma capa de força, que inclusive é uma visão errada, porque a gente costuma confundir não ser vulnerável com ser forte. Que é totalmente errado. Que é preciso muito mais força e coragem para ser vulnerável. Mostrar o seu lado vulnerável exige muito mais força do que não mostrar. Com certeza, né? E a gente, às vezes, as pessoas às vezes se escondem e estão doentes e se escondem, e aí vão ficando mais doentes ainda, porque não conseguem falar sobre isso. Quantas pessoas sofrendo, que de repente cometem um suicídio, as pessoas estão perto, nem se assustam, porque ele estava doente e com medo de ser vulnerável, vai alimentando uma doença em vez de curá-la, escondido, sozinho, sofrendo sozinho. Alguém que só ele com ele mesmo carregando um fardo pesado. Até o dia que ele não dá conta mais, desiste da própria vida. E assusta muitas pessoas perto. Assusta muitas pessoas ao redor dele. Porque ele não se abria. Ele estava só ficando doente cada dia, atrás de esconder, né, de uma reputação. Preocupado mais com a reputação do que com a verdade sobre ele, né? E Deus não nos chamou para isso. Não é isso que Deus espera de nós. Esse cuidar da reputação, às vezes, adoece a gente. Né? Isso não é nem o que Deus espera de nós e nem é o que é saudável para o ser humano. Não é saudável. Deus não espera porque não é saudável.
Sim, mas independente de religião, se a pessoa fala assim, por exemplo, escuta o senhor falando, Ó, a mas Maeva ela... também ama a gente como a gente é. Ó, tem muita gente que ama nós como nós somos. Obrigado, Maeva. Também amamos a senhora assim mesmo. Cada um de Aí, vocês assim, aí que sabe. tem muita gente que às vezes pode ser ateu, pode não ter uma religião, e pensa assim, não importa para a visão de o que Deus espera de nós, mas o que é saudável também, entendeu? É não carregar. Inclusive, na psicanálise, a gente tem um método que chama a cura pela palavra. O que é essa cura pela palavra? É falar do que você sente. É falar do que está sentindo, dos problemas, dos traumas, aquilo que aconteceu na minha infância, ou na minha adolescência, ou lá atrás, me chateou muito porque eu me sentia assim, 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 entendeu? Porque quando a boca fala, o corpo sara. E quando a boca cala, o corpo fala. Exatamente. Esconder o que te fere, esconder o seu ponto frágil, só tem ponto negativo. Inclusive, tem a história uma coisa, né? Tem uma coisa, é saber com quem fala, porque também você tem que tomar muito cuidado com quem você fala. Porque de repente você vai criar um outro problema, né? Você fala com alguém que não está pronto para te ouvir, você fala com alguém que não consegue te ajudar, você fala com alguém que não vai te proteger, porque quem ama protege a imagem do outro. Vai usar sua fraqueza contra você. Contra você. Quem ama protege. Você ouve o outro, não para mais outras pessoas. Exatamente. Né? Você ouve para abraçar a pessoa. É diferente a questão de sangrar no hospital ou sangrar num tanque de tubarão. Com certeza. Então a gente tem que tomar muito cuidado com quem você vai falar. Exatamente, você tem que conhecer as pessoas. Ficar calado é um problema, falar para qualquer um também é um problema. Né? Abrir-se com qualquer um. São problemas equivalentes, de peso equivalentes, eu acredito. Com certeza, porque aí de repente alguém vai com maldade falar sobre você para outras pessoas, alguém que deveria te amar, te abraçar, vai usar suas fraquezas para te difamar, para, como você disse, para falar contra você. Isso é muito ruim. Porque assim, é igual uma das coisas muito importantes que hoje já está mais levada a sério, o povo já tem procurado mais, mas por muito tempo foi visto como bobagem. É a questão de terapia. Porque a gente costuma ser, não, eu tô forte, não, a tristezinha, tô sentindo nada não. E ver pessoas afundando em depressão, afundando em transtornos psicológicos, porque não quer mostrar-se vulnerável. Fazer terapia, para muitas pessoas, ainda é uma coisa que tem que ser escondida. Eu faço, e como as pessoas precisam, viu? Sim. Procurar ajuda. Olha, eu não vou procurar, não, ajuda pro meu casamento, não, porque senão o povo vai pensar que eu tô com um problema no casamento. E tá, gente. Talvez, não vou falar pro pastor que eu tô com problema no meu casamento, não, ou não vou procurar uma terapia de casal, ou alguma coisa assim, porque senão vai parecer que eu tô com problema no casamento. Não vou procurar um educador parental, ou um psicólogo próprio para crianças, porque senão vai parecer que eu não sei educar meu filho. A Márcia falou uma coisa aqui, o comentário dela, que é uma realidade que de uns 3 anos para cá a gente está vendo muito. Ó. Pastores se suicidando. Justamente porque tem que viver uma vida de aparência e eles estão adoecendo, não procuram ajuda porque não tem nem com quem falar. Pastores é uma das classes mais solitárias que existe. Porque às vezes essa escuta, né? Falta alguém que o escuta. O pastor escuta todo mundo, mas quem escuta o pastor? Se ele falar com o irmão da sua igreja, eles vão escandalizar com ele. Se ele falar com outro pastor amigo dele, o cara vai, se o cara não for tão amigo dele assim nada, pode até usar contra ele para tirar vantagem em cima. Se ele falar com os líderes hoje dos pastores, os pastores presidentes, coordenadores, estão tão ocupados com outras coisas que não estão para ouvir. E as pessoas não querem saber de um pastor que tem fraquezas. Quem frequenta a igreja quer um pastor que ele é o foda, que é o cara. E ninguém é o cara o tempo todo. Não tem defeito nenhum. E ninguém é. É o próprio Jesus na terra. Na verdade, a gente foi chamado para caminhar junto como irmãos. E não é um cara que eu miro nele. Tá tudo errado. O cara que procura uma igreja, ele olha pro pastor, para ele, porque ele vai ser o meu foco na fé, meu exemplo. Não, irmão. É só um parceiro para a gente caminhar junto, orar junto. O nosso foco é Jesus. A gente serve uns aos outros. A gente não
mira num exemplo humano, porque se a gente olhar, a gente vai sofrer muitas decepções. Porque a igreja um problema gigantesco que eu vejo é que ainda hoje é associado por algumas pessoas vulnerabilidades ou problemas ou tristezas ou a falta de Deus. Uhum. Problemas psicológicos, às vezes um problema de depressão ou uma tristeza que está insistindo tempo demais, ou até um burnout, porque o burnout é um problema que vem por estafa, né? Tem visto como falta de Deus. Fala, que isso? O Senhor é a sua força. A gente tem que buscar ajuda também, gente. Tem que buscar ajuda. Peraí, sozinho eu não dou conta. Eu tava conversando até com o Jota essa semana passada, eu falei pra ele assim, ó, ninguém é 100% independente. Ninguém é. Quase ninguém, né? Vamos dizer assim. Em alguma escala, em alguma porcentagem, a gente é dependente uns dos outros. Porque é isso que faz essas conexões. É isso que faz ser massa, a interação, né, de pessoas com pessoas. Isso é que faz a gente ser um ser social, porque o social faz parte do nosso ser. Nós como seres humanos, somos seres bio, psico, sócio e espiritual. Exatamente. Bio é físico, né, é a matéria. Uhum. O psico é a mente. O sócio é de socialização, é de estar ligado em convivência com outras pessoas. E espiritual é a parte do nosso espírito, que não só vem da religião, mas de cuidar também do seu interno, de coisas que não são palpáveis. E não quer dizer que, igual você falou, a pessoa que tem problema não quer dizer que ele está longe de Deus. A Bíblia fala, por exemplo, do profeta Elias, segundo alguns, o maior profeta do Antigo Testamento. Um dia, depois do evento com os profetas de Baal, a gente fez descer fogo do céu. Elias fez algo surpreendente, ele fez descer, ele orou e Deus mandou fogo do céu ali no altar. Mas no outro dia, o Elias estava numa crise depressiva tremenda. Ele caminhou, a Bíblia diz que ele caminhou de um dia, entrou numa caverna, sozinho, e a oração dele foi, Senhor, me mata. Eu não estou querendo viver mais. Eu já me angustiei a vida. Ele chegou ao ponto de uma depressão tão profunda, dele pedir para morrer. E sozinho numa caverna. Só que o texto diz, o mesmo texto diz que Deus foi lá estar com ele. Deus mandou um vento suave e falou, Elias, sai para fora, eu quero conversar com você. Deus estava com Elias na caverna, Deus estava com ele naquele momento de depressão. E ali Deus curou Elias e falou, levanta e vai. E foi o momento em que Elias se levantou, ele foi até o Eliseu, e o Eliseu caminhou, seguiu o ministério dele. Mas o Elias foi resgatado por Deus ali na caverna. Deus não abandonou o Elias porque ele estava com depressão. Deus foi lá curá-lo. Então as pessoas não estão longe de Deus porque elas estão com problemas. Pelo contrário, é porque a gente tem problema que a gente precisa de Deus mesmo, né? É exatamente por ter problemas que a gente precisa de Deus. Enquanto se eu sou bom, se eu sou o cara, então eu não preciso de Deus, eu estou sozinho, eu me basto, né? Mas ninguém se basta. Ninguém se basta. Nós somos chamados para abrir. Deus espera de nós que a gente seja transparente. Igual eu estava falando com você sobre a história do Naamã, o general Ciro. Sim. Segundo livro do Reis, capítulo 5, lá fala de um general, Ciro, chamado Naamã. E o capítulo 5, versículo 1 diz assim, e era aquele homem valente, porém era leproso. A história fala do Naamã, um general da Síria, ele era o primeiro abaixo do rei. Ninguém mais importante que ele no reino da Síria. Mas quando ele chegava em casa... Era uma posição de força que ele tinha. Ele tinha uma armadura de general, ele tinha uma falha de general, talvez aquelas condecorações que os generais têm, eu não sei como é que era na época, mas ele se escondia atrás daquela armadura e todas as pessoas olhavam para o Naamã e admiravam ele como um grande general. Mas quando o Naamã chegava em casa, tirava aquela farda, aquela armadura, o que o Naamã enxergava no espelho? Um leproso. As pessoas enxergavam o Naamã na rua como um general de guerra, um cara poderoso. Mas o Naamã sozinho, diante do espelho,
ele via um leproso. E ele sofria com isso. E aí, então, uma menina que morava aqui, que era escrava dele, que ele tinha capturado na guerra, e ela era serva de Deus. Ela falou assim, lá em Israel tem um homem de Deus que pode cuidar de você. Então ele vai atrás do Eliseu, e ele chega lá, o texto diz que ele leva muito ouro, prata, roupas finas para presentear o Eliseu. O Eliseu fala para ele, você quer ser curado? Vai no Jordão e se mergulha lá 7 vezes. E ele ficou indignado com aquilo, ele não queria. Até que ele falou, mas você não quer ser curado? E o que simboliza essa cura por mergulhar 7 vezes no Jordão? Ele estava cercado pelos seus soldados. O que o homem de Deus falou para ele? Mergulha 7 vezes no Jordão. Ele se despiu diante dos seus subalternos. Naquela época... Mostrou vulnerabilidade para quem era abaixo dele. Porque a lepra era tida em todas as nações, era tido como uma doença maldita. Era algo totalmente reprovável. Em Israel, as pessoas não podiam nem entrar nas cidades. Em Israel, os leprosos tinham que morar fora da cidade. Eles não podiam nem chegar perto das pessoas. E o Naamã, então, o que o Eliseu falou assim? Vai lá, mergulha. Ele se despiu diante dos seus subalternos. Agora já não era só o Naamã diante do espelho que se via como um leproso. Mas ele se revelou diante dos seus subalternos, seus comandados. E ao mergulhar 7 vezes, ele conseguiu ser curado. Mas ele foi, a chamada para ele foi para ele, tire essa capa, se mostre, deixe-se ver, mostra para as pessoas que você também é humano, que você tem um vulnerabilidade. Eu tenho certeza que o Naamã precisou de muito mais força e mais coragem para mostrar a sua vulnerabilidade ali, mostrando ser leproso, do que para lutar nas guerras, por exemplo. Para ele era mais fácil. Era, mas ele ficou muito mais leve para ele, depois dos 7 mergulhos, ele conseguiu ser curado. E agora ele já poderia andar até sem a armadura dele nas ruas. Porque agora ele era o Naamã, um cara comum, um cara normal, um cara que não tinha mais aquela lepra. Então ele já não estava escondendo atrás da armadura. E quantas dores as pessoas estão tendo, quantos sofrimentos, quantas angústias, porque estão se escondendo atrás de armaduras, porque estão como Naamã. Para todo mundo eu sou o general, mas quando eu olho no espelho, eu vejo um leproso. E às vezes sozinho comigo mesmo, carregando as minhas angústias, sem poder contar com ninguém, porque eu estou vivendo um personagem e eu tenho medo de que as pessoas se descobrirem aonde eu vou parar. Mas ele me torna mais forte quando as pessoas descobrirem que eu sou. Quem foi embora é porque nunca me amou mesmo. Quem descobrir as minhas fraquezas e for embora, nunca me amou. Quem descobrir as minhas fraquezas e ficar comigo, vale a pena investir nesse relacionamento, né? Oi, tia Laude. Tia Laudiele, oi, tia, bem-vinda. Beijinho, bem-vinda na Quem descobrir quem eu sou e resolver ficar do meu lado, vale a pena investir nesse relacionamento com essa pessoa. Quem descobrir quem eu sou e se escandalizar e for embora, não estava comigo. Então, tá tudo certo. Ele vai procurar alguém que se conecta com ele, do jeito que ele vai ser também, né? Uhum. E é isso. E a gente vai criando conexões de verdade, leves, que nos curam mais do que nos adoecem. E aí a gente pode curar outras pessoas, não é? E quando você tá... também? Pode terminar. Eu falei, porque às vezes, se você não tomar cuidado, você vive uma hipocrisia. Você vai ajudar pessoas que estão sofrendo com a dor que você também está. Você começa a dar conselhos para os outros que não servem nem para você. Você começa a viver um personagem doente querendo curar outras pessoas. Sabe? Então, isso é adoecedor, eu acho. Essa vida hipócrita de você, por exemplo, uma pessoa que está vivendo uma tristeza no casamento, mas senta para aconselhar outras pessoas no casamento. Que está vivendo um inferno no seu relacionamento, mas está ensinando as pessoas a amar e perdoar, mas ele próprio está cheio de angústia, cheio de amargura. Como é que alguém que está cheio de amargura, cheio de mágoa, quer aconselhar outras pessoas a perdoar? Quer aconselhar outras pessoas em crise? Então, é muito mais adoecedor para ele do que alguém que é cheio de defeitos e fala, não, eu também vou orar junto com você, que eu também preciso perdoar alguém aqui. Vamos orar junto, nós dois precisamos passar por isso. É ruim para a pessoa que está recebendo essa ajuda, porque ela vai mirar pensando que é fácil. Nossa, fulano não consegue tão fácil e para mim é tão complicado. Né? E ele se frustra, né? Quando ele achar que não é tão fácil assim, ele vai se frustrar. Vai se frustrar. Aí ele começa a pensar assim, nossa, o fulano que me aconselhou é tão forte, ele não passa por isso. Porque eu sou um fracassado, eu sou fraco demais, eu não dou conta.
E aí, se eu não dou conta, eu vou desistir. Tanta gente assim, com casamentos, com problemas no relacionamento, e pensando assim, cara, todo mundo dá tão certo no relacionamento, só eu que tenho o dedo podre, só eu que tenho um relacionamento ruim. Todo mundo cria filhos com tanta facilidade, todo mundo trabalha tão pouco e tem tanto dinheiro, né? A gente não mostra a vulnerabilidade. Um mito também, um grande mito é pensar que você, exposto à vulnerabilidade, em alguns momentos você vai ser menos respeitado. Em muitas áreas não é assim que acontece, você inclusive é mais respeitado. Com filhos, por exemplo, eu mostro minha vulnerabilidade para Manuela. Eu falo, filha, a mamãe errou, desculpa, peço perdão, não tenho dificuldade de pedir perdão o tempo inteiro. Ó, a mamãe também erra, ela me corrige, eu corrijo ela. Às vezes eu falo para ela não falar palavrão, uma hora ou outra eu solto um palavrão. E ela, mamãe, você falou que não pode, você soltou isso, a mamãe errou também, desculpa. Exatamente. Errou. Aí, às vezes, ela é rude, eu falo, você foi rude. No outro momento, ela fala, mamãe, você foi rude comigo agora. E aí, a gente vai sendo vulnerável. Patrões que chegam em seus funcionários e falam, em algum momento eu errei, tendem a ser mais respeitados. Com certeza, aí. Quem não quer estar perto de alguém que é humano? Quem não quer estar perto de alguém que é mais parecido com ele? Não é? Exatamente. E isso é uma coisa que tem um estudo feito que faz que aumenta a conexão até dos famosos. Quando um famoso fala uma coisa trivial no dia a dia, ele tende a ser mais admirado. Por quê? Porque isso traz ele para ser mais humano. Exatamente. Por isso que era tão comprada antigamente aquelas revistas de paparazzi que mostravam famosos só sendo humanos, normal, né? Fazendo, fulano tropeçou na rua e caiu. Ciclano saiu com a roupa do avesso. Era uma notícia. E o povo pagava para ver isso. Por quê? Porque isso trazia uma ideia de acessibilidade. Né? Mas ainda hoje isso existe, só não é pago, mas as redes sociais tem gente ainda tirando foto famosa assim ainda. Só que hoje os canais que estão fazendo isso vão atrás de cliques, né? Tem casais que se separam, tem gente que vai para a praia com um pneuzinho, né? Mulheres estão na praia que não são tão perfeitas como a moda hoje, como padrão de beleza esperado, né? Estão famosas que estão na praia ou algum clube, alguma coisa assim. E isso ainda é mostrado. Quando você usa a armadura para tampar sua vulnerabilidade, você fica refém daquela armadura. São mulheres que usam Photoshop e ficam refém do Photoshop. São pessoas que põem um sorriso para disfarçar, às vezes que está triste, e ficam reféns daquele sorriso. São pessoas que põem uma máscara de eu dou conta de tudo, eu dou conta de tudo e fica refém de dar conta de tudo. É complicado essa questão que as pessoas... É igual um amigo meu que começou a pintar o cabelo quando ele fez 40 e poucos anos. Começou a branquear, começou a pintar. Ele agora está chegando nos 60 e falou assim, rapaz, agora eu estou enrolado, porque eu fui pintando o cabelo, meu cabelo é preto. Se eu parar de pintar hoje, fica tudo branco. E o povo assusta comigo. E ele queria parar, mas não dá conta agora. Falei, não, meu quando pintar, eu vou naturalmente, né? A minha barba tá preta. Ele falou, pinta a barba. A minha barba tá aí, é branca. Eu vou deixar. Vai pintando, vai crescendo. Cada dia um fiozinho embranquece aqui. Eu não tô nem aí. Vai ficando. A idade tá chegando. Não tem jeito de esconder. A cada filha que começa a namorar, um pouco da barba branqueia, um pouquinho mais. Fica branco, né? É desse jeito. Qualquer coisinha vai branqueando um fio aqui, outro ali. Daqui a pouco é na cabeça. Não vou pintar não, porque quem vai me ver vai ver pintando um a um, eu não vou ser refém disso. Então, já tô com a barba branca. Esses dias... Só pode continuar. Esses dias minha sogra mandou uma foto minha da Raquel com uma prima dela distante, que nem conhece a gente. Aí falou assim, nossa, Eva, sua filha casou com um velhão, hein? Nós somos só 2 anos de diferença, mas essa barba branca, já a mulher falou assim, ela casou com um velhão. Você pensou, casou com um velho rico, porque um velhão desse por branco, mal sabendo que eu sou um quebrado, né? Mas parece que eu sou um velhão, mais do que eu sou. É claro que eu já não sou tão jovem, mas já parecendo que eu sou um cara de uns 50, né? Com essa barbinha branca. É o velho da lancha. É o velho da lancha, que não tem lá, só tem lanche.
É o rei do lanche. Não tem lanche, é o velho do lanche. Sobre essa questão de capas, por exemplo. Com certeza, com Com certeza, certeza. com certeza, esse sistema de pastores, por exemplo, tem que mostrar uma santidade, não foi de agora. Veio um sistema muito antigo, que vem, né, aprisionando e cada vez vai ficando mais pesada. Ficam reféns. Reféns do cabelo muito penteado, da roupa engomadinha, até isso é colocado na imagem de figuras de líderes evangélicos. A roupa tem que estar impecável, o cabelo tem que estar com gel penteadíssimo. Há muitos lugares não pode ter barba, tem que ser aquela coisa assim, bem lisa. É uma perfeição, vamos dizer, A que não roupa tem que existe. ser passadinha, tem que ter aquelas quinas que não pode nem desmanchar, né? Todo arrumadinho, do jeito Exatamente. engomadinho, né? Todo engomadinho, vendendo uma imagem que a gente não é. Casais que evitam não, assim, eles se privam de ter um relacionamento bem sucedido, por quê? Porque eles não podem mostrar que precisam de ajuda. Uhum. Pessoas que se privam de ter uma vida plena com a sua saúde mental, em paz, e viver em estado de harmonia consigo mesmo e com o coração em paz. Porque se eu fizer terapia e o povo vai achar que eu sou louco, vai achar que eu preciso de ajuda. E quem não precisa, meus amigos? E eu Quem não preciso mesmo, precisa? a gente precisa mesmo, né? A gente é ser humano. Exatamente. Tem algumas coisas que se a gente não se permitir ser vulnerável, a gente fizer essa capa contra a vulnerabilidade, ela nos priva de algumas coisas, né? Que é Aham. ser ajudado porque não buscamos ajuda, né? Ter relacionamentos mais saudáveis, dividir o peso. A Com gente vê muito certeza. isso em mulheres também. As mulheres evoluíram muito em muitas áreas. E por evoluírem, hoje, muitas querem dar conta de tudo sozinha. E por mostrar, assim, ó, estou dando conta de tudo sozinha, eu sou forte, eu dou conta, eu sou a mulher maravilha, que faz isso e faz aquilo, eu não me canso, eu cuido de casa, eu faço 3 rotinas e tudo mais. E aí a pessoa fala assim, as pessoas olham e falam, olha, ela dá conta mesmo, né? Então não precisa de eu ajudar, não. E evita, você afasta alguém para te ajudar. E hoje, muitas mulheres vão pelo caminho oposto. Em vez de ser uma mulher independente, quer ser uma mulher que sustenta o peso da casa sozinha. Né? Aí depois vira uma coisa sobrecarregada. Vem ao lugar da sobrecarga. Por quê? Porque não se permitiram ser vulneráveis. Porque dizer assim, ó, eu estou muito cansada, hoje eu preciso de ajuda. Falar eu preciso de ajuda parece que é mais difícil do que Prefere falar sofrer sozinha, né? Prefere é, continuar sofrendo. exatamente, A mãe né? colocou aqui, ó, que às vezes ficamos presos aos rótulos, esquecendo do que é mais importante, que é o conteúdo, né? E as pessoas que olham a gente pelo rótulo, o dia que descobrir o conteúdo, vai descobrir que o rótulo é fraudulento. É igual o É, bullying biotônico, né? Igual o biotônico fontoura. Cura 21 doenças incuráveis, aí você vai beber e não cura nenhuma. é verdade. Ter uma vida mais leve também é a consequência de tirar a armadura. Com Nossa, certeza. o tanto que é bom você estar sendo você mesmo, com erros, acertos e forças e vulnerabilidades e pontos fortes, pontos fracos e como é bom, como é leve, Com né? certeza. E a gente foi chamado para viver a leveza de ser quem a gente é. Para viver a leveza de ser quem eu sou. E é o que eu disse no princípio. Algumas pessoas, quando eu tirar minha capa e revelar quem eu sou, algumas pessoas vão me abandonar por causa das minhas fraquezas, dos pontos negativos. Mas outras pessoas vão se conectar comigo por esses mesmos pontos. O que para Sim. uns afasta, para outros chama atenção, me aproxima. Não é? Tem E pessoas não que seja. vão me rejeitar pelas minhas fraquezas, outros vão me amar pelas mesmas coisas. E Isso é verdade. é doentio e é irreal a gente querer agradar a todos. Eu costumo brincar assim, ó, que nem Jesus agradou a todos. Imagina eu que nem quero.
né? Que não faço nem questão. Minha mãe mandou aqui, ó, que o nosso ego nos engana muito, que muito disso a gente faz pelo orgulho. Com certeza, exatamente. O orgulho é o maior vilão contra as relações saudáveis, seja essa qualquer tipo de relação Vou possível. contar uma coisa pra você aqui agora, Raíssa. Esposa, tudo. O quê? Você falou aí agora assim, que nem Jesus agradou todo mundo, imagina eu que nem quero. Vou te contar um segredo, Jesus também não queria. Ele é maravilhoso, por isso que eu Ele não acho se preocupava, né? Ele não se preocupava em agradar todo mundo. Inclusive, eu acho que ele se preocupava mais em desagradar, porque Desagradar. ele era tudo totalmente contrário. Eu acho que Jesus é massa demais, porque ele fazia o que ele tinha vontade. A hora que ele tinha vontade Ele era muito ele, né? Uhum. De posar na casa de... Ele falava com quem ele queria, ele ia dormir na casa que ele queria. Ele fazia um milagre ali na hora, do jeito que ele queria. Alguns ele falou só, o milagre foi só pela fala. Outros já teve que ter um servicinho ali. Exatamente. Jesus, ele estava na contracultura, né? Ele era ele mesmo ali. Então, ele chegou, igual eu falei para você agora, ele foi lá em Jericó, ele pousou na casa de um dos piores elementos lá, e as pessoas admiravam daquilo. Ele foi na casa de um cara chamado Simão, que era um cobrador de impostos também, odiado pela sociedade. Ele foi dormir lá, foi jantar com ele. Ele batia papo com aquela mulher sirofenícia, que as pessoas jogavam fora, com a mulher também ao lado da beira do poço de Jacó. Era uma mulher que tinha tido 5 maridos, o que tinha agora não era dela. E ele começou a bater um papo com ela ali, que os discípulos foram na cidade comprar comida, voltaram, ele ainda estava lá batendo um papo com aquela mulher. E eles ficaram admirados, Jesus não estava nem aí, o que as pessoas pensavam, sabe? O dia ele estava na casa de um homem, jantando, comendo com ele, chegou a mulher pecadora e derramou um vaso de alabastro, e começou a derramar nos pés dele, e a ungir os pés dele. E o cara falou pro outro, cochichou, falou assim, se esse homem fosse profeta, ele sabia quem é essa mulher que está ungindo os pés dele, essa pecadora. E Jesus repreende ele e fala bem daquela mulher. Entendeu? Ele sabe quem ela era. Às vezes, o que é julgado ser a sua maior vulnerabilidade, às vezes é a sua maior força. Exatamente. Nesse caso de Jesus, o que o povo, os líderes religiosos da época, julgavam ser a maior fraqueza dele, a maior vulnerabilidade? Era o contato social que ele tinha ali com os pecadores, não era? E foi a maior força dele foi essa. Foi a maior força, o maior diferencial hoje. Às vezes, o que ele mais ensinou foi no contato com cada pessoa que era julgado pela sociedade. Uhum. Então, quando alguém fala assim, que nem Jesus agradou todo mundo, você não veio para agradar todo mundo mesmo. Ele nem queria isso. Né? Mas sabe uma coisa interessante? Lembrei aqui agora. Eu estava esse fim de semana na Chapada, e aí olhei assim, ó, a mata, né? E aí tava aquele tanto de árvore no cerrado, umas grandonas, umas pequenas, umas verde, outros tons de verde, umas caramela. Aí eu lembrei de uma coisa que o senhor fala. O senhor fala assim que tudo que é criado por Deus não é uniforme. Deus gosta da variedade, né? Da diversidade. Uhum. Que diversidade é coisa de Deus. Eu olhei lá, eu até comentei com as meninas, meu pai sempre fala que onde foi Deus que plantou, onde é mata virgem, vamos dizer, né? Que não foi mexido pelo homem, é diverso. Tem diversidade. Agora, o homem que vem querer fazer tudo plantadinho assim, igualzinho, certinho. Pra vai na plantação de eucalipto, por exemplo. É certinha que tem aquelas ruazinhas que você chega de casa, você vê lá do outro lado, aquela plantação de eucaliptos, né? Uhum. Aquilo foi Deus que plantou. Porque Deus gosta da diversidade, exatamente isso. Para quem olha e fala assim, nossa, que baderna, né? Você olha para uma floresta. E é lindo. E para quem sabe olhar, para quem vê com a beleza naquilo ali, é perfeito. Assim, exatamente. Como seres humanos, o que o seu irmão, ou o seu amigo, ou o seu pai, ou o seu vizinho tem de força, não precisa ser a sua força. Onde você é vulnerável, não precisa ter a vulnerabilidade de todo mundo, porque somos diversos. Exatamente. Isso aqui, e essa é a beleza da humanidade. Pessoas diversas vivendo no mesmo ambiente, é igual a floresta. Tem uns grossos, outros pequenos. Essa é a questão de viver em sociedade. Porque se todo mundo fosse vulnerável no mesmo pontinho, como que uns iam se ajudar? Não, ia todo mundo só sentar e chorar. Vamos sentar todo mundo dar as mãos, uma roda de choro.
Mas, seria um problema insolúvel. Se todos tivessem a mesma... A Rafaela falou que foi mesmo. Se todos tivessem a mesma vulnerabilidade no mesmo lugar, seria um problema insolúvel. Mas é a unidade que vai... Deu para si. Exatamente. É a unidade que vai encaixando. Que a força do outro na minha vulnerabilidade, a minha força na vulnerabilidade do outro. E é por isso que somos perfeitos vivendo em unidade, em comunhão, em sociedade. Ó, o Nickerson colocou aqui, ó, que Jesus chamou 12 e cada uma era diferente. Exatamente. E cada uma era diferente e Jesus chamou gente que outros não chamariam. Ele não chamou os caras mais top da sociedade do seu tempo. Ele chamou gente com problemas, com defeitos, com fraquezas. Não, gente... quem que falaria que, por exemplo, assim, ó, o Filho de Deus e vai chamar para quem são os companheiros dele, os pescadores? Ninguém falaria isso. Com certeza. É o que eu digo, eu não sei com quem eu falei sobre isso. Olha, Jesus teve um cara que era ladrão e que no final traiu ele durante 3 anos e meio no ministério dele, e ele sempre teve lugar na mesa de Jesus. Judas sempre teve lugar com Jesus. Jesus sempre soube que ele era ladrão, sempre soube que ele era o tesoureiro da equipe. Jesus entregou bolsa para esse cara. É interessante isso demais, né? Jesus entregava a bolsa para o cara que desviava dinheiro. E ele não se preocupava com isso. Ele continuou até no último dia, na última ceia, dali que Pedro saiu para trair Jesus. O Judas saiu para trair Jesus. Naquele jantar, Judas estava comendo até no mesmo prato que Jesus. E ele sempre teve lugar. Era um cara com muita... Naquela época não tinha Covid, né? Jesus não se importou com os problemas dele. Não se importou a ele até o final. O Judas traiu Jesus porque ele escolheu trair mesmo, mas não porque ele não teve oportunidade de mudar. Mas até o último instante, ele estava do lado. Jesus deu lugar a ele na sua mesa. A gente é que às vezes quer ser muito bom. A gente é que às vezes quer julgar as pessoas nas suas vulnerabilidades. E aí a gente... Me fiz vulnerável aqui agora, eu lancei uma piadinha sem graça e o senhor nem riu, fiquei sem graça agora. Qual foi? Nem vi. Falei que ainda bem que naquela época não tinha Covid, né? Ah, é? Comia no mesmo prato, eu nem lembrei mesmo. Você não ouvi você falando. Tava comendo ali, pegando os pães no mesmo prato, né? E comendo, e tava tudo certo. Jesus não reprimiu ele em momento algum. E eu já falei mais cedo sobre os grandes homens da Bíblia, que todos... A Bíblia fez questão de citar as vulnerabilidades deles, de deixar registrado. E isso nos mostra que, para sermos bons naquilo que viemos a fazer, não precisamos ser 100% fortes, não precisamos não ter vulnerabilidades. Inclusive, as vulnerabilidades fazem parte de quem nós somos, seja onde que estiver. Senhor. Tem um texto lá em Mateus 5,48, fala assim: sejam perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Só que o contexto desse texto está falando sobre amar os inimigos, está falando sobre perdoar, está falando sobre não falar bem de quem fala mal de você, sobre fazer o bem para quem te faz o mal. Então o contexto não está falando sobre pureza moral, está falando sobre relacionamento, sobre leveza nos relacionamentos. Uhum. Jesus fala perfeição, exatamente o lugar que ele chama para perfeição, ele está falando sobre amar, sobre perdoar, sobre ser leve, sobre fazer o bem com quem te faz o mal. Porque falar bem quem fala mal de você. Seja perfeito como o Pai de vocês é perfeito e nunca errem, e nunca pequem. Ele nem espera isso de nós, porque ele nos amou pecadores. Ele nos escolheu sabendo quem a gente é. Jesus conhece cada um de nós por dentro. Ele não se decepciona com a gente quando a gente erra, porque ele já sabia quem a gente era. Ele está como aquele pai do filho pródigo, pronto a dar um abraço. O filho que fez tudo errado, foi embora, gastou a herança, volta todo sujo, fedido, todo lascado. E o pai está lá pronto a dizer: oh, que bom que você voltou, meu filho. Então, perfeição para Deus é exatamente isso. Saber amar as pessoas nas suas vulnerabilidades. Saber perdoar as pessoas.
saber se conectar com as pessoas pelo que elas têm de bom, mas pelo que elas têm de ruim também. Não julgar as pessoas por episódios. Um erro não me define, um erro nosso não nos define. A gente quer muito ser perdoado quando erra, mas quer julgar as pessoas quando eles erram. Então está tudo errado. Sabe, eu quero ser muito moralista com os outros. É aquilo que Jesus falou sobre os fariseus, que eles coavam o mosquito e engoliam o camelo. Eles coavam o mosquito das pessoas, mas engoliam o camelo sobre eles mesmos, sobre a conduta deles. Jesus condenava exatamente essa hipocrisia de alguém que na conduta com os outros está coando mosquitos, mas na sua vida diária engole camelos. Pensa que hipocrisia, que discrepância é isso aí. E tinha pessoas vivendo assim, os religiosos. Jesus condenou essas pessoas, mas ele não condenou nenhum pecador. Se você observar no texto dos evangelhos falando sobre Jesus, os encontros que ele teve com as pessoas, ele destilava amor em quase todos eles. Quando você vê Jesus nervoso, bravo, era com pessoas hipócritas, que queriam ser o que não eram, que não conseguiam ser vulneráveis, que não se expunham, que estavam escondendo atrás de máscaras, né? Sim. Então você vai observar sempre as duras críticas são para pessoas que queriam ser, faziam de conta de ser quem não eram, julgavam as pessoas, estavam sempre com pedras nas mãos. Né? Quando trouxeram para Jesus uma mulher pega em adultério, as pessoas vinham aqui nos homens dizendo, essa mulher tem que morrer, porque a lei manda matar. Então mata. Quem entre vocês não tem pecado, atire a primeira pedra. E quando aqueles homens começaram a olhar para si, aquela palavra de Jesus tocou lá na alma deles. E foi um momento marcante. Tocou na vulnerabilidade. Tocou lá na vulnerabilidade, todos eles vestidos de capas, com pedra nas mãos. Jesus foi lá atrás daquela capa e apontou na ferida de cada um deles. Falou assim, ó, quem de vocês não tem pecado? Então pode tirar a primeira pedra. Só que aquela palavra foi lá no fundo. Cada um começou a se enxergar. E ao se enxergar, a primeira coisa que eles fizeram foi jogar as pedras no chão. Jesus sentou, agachou, começou a escrever no chão. Quando ele levanta, não tinha ninguém com pedra nas mãos. Ele falou assim, cadê seus acusadores? Porque quem reconhece as próprias vulnerabilidades não joga pedra nas vulnerabilidades dos outros. Exatamente isso. Não toca na vulnerabilidade do próximo. Quem reconhece que também é vulnerável, ajuda a vulnerabilidade do outro. Ele está mais pronto a dar um abraço do que jogar uma pedra, sabe? Quem está mais perto de Deus tem menos pedras nas mãos. Quanto mais perto de Deus eu estou, menos pedras nas mãos eu tenho. Então, por quê? Porque quem foi perdoado tem que aprender a perdoar. Quem está perto de Jesus vai sempre saber que não foi nada que eu fiz. Eu não sou filho de Deus por algo que eu fiz. Eu não sou filho de Deus por uma obra que eu tenho feito. Eu sou filho de Deus pela obra que Jesus fez. Eu fui totalmente salvo pela graça. Eu sou totalmente vulnerável. Eu sou totalmente indigno daquilo que Deus me deu. E todas as pessoas que eu convivo também são indignas. Então nós estamos no mesmo barco. Enquanto eu achar que eu sou super, eu vou sempre achar que o meu barco só cabe eu e mais ninguém. Ou cabe só alguém perfeito como eu. Aí eu estou muito melhor que Jesus, que um ladrão, traidor, comia com ele, dormia com ele, andava com ele, né? Estava no barco com ele. Mas tem demais gente que se acha que é melhor que Jesus, porque a pessoa mente até para si mesmo que não tem vulnerabilidade. Mente para si mesmo, infelizmente, né? Não só para os outros, mente até para si. E aí é onde vem a crise, porque numa vida sem vulnerabilidade não dá para ser sustentada. Gente, a gente está acabando aqui, tá indo para os últimos minutinhos. Então, nesses últimos minutinhos, o que eu tenho a dizer para vocês que assistiram essa live é: assumam suas vulnerabilidades. E isso, procurem aperfeiçoar esses pontos. Se sua vulnerabilidade é um relacionamento, vamos atrás de procurar ajuda. É a saúde mental? Vamos atrás disso. É a criação de filhos? Vamos atrás disso. De melhorar, porque sem assumir a vulnerabilidade, nunca dá para fortalecer ela. E eu vou repetir o que eu disse no começo aqui. Se você está assistindo essa live, tem alguém que, para essa pessoa continuar com você, você tem que criar um personagem, essa pessoa não te ama. Essa pessoa não está com você. Ela ama um personagem que você está criando.
Então, seja você mesmo. Se dispa, se desnude na sua alma diante dessas pessoas. Quem for embora nunca estava com você. Quem permanece com você, mesmo quando você se desnuda, mesmo quando você assume as suas vulnerabilidades, se abre, essa pessoa vai te amar para sempre. Porque essa pessoa está com você. Está vivendo ao seu lado, conhece você quem você é. Então, essa pessoa, você pode investir nesse relacionamento que tem futuro. Não viva com personagens. Mesmo falando assim, a gente está falando em relacionamentos gerais, não só amorosos, né? Em todos os É geral. E só que, assim, trazendo para o lado de relacionamento amoroso, tem até uma música da Sandy, que ela faz pro marido dela, né? Que ela fala assim, ó, que a letra dela é mais ou menos assim, que ela fala, com você eu tiro a maquiagem, desço do salto, baixo o tom do meu português. Aí ela fala, tem uma voz assim, ó, você sabe tudo e tudo bem, quem eu sou de verdade. E só presa a você eu me sinto em liberdade. Esse relacionamento aí é maduro, né? Porque ninguém se anulou para estar nele. Pode se mostrar mais íntimo do que a nudez de corpo, é a nudez de alma. De alma, exatamente. É mostrar fragilidades, é mostrar cicatrizes, sejam elas não só físicas, mas cicatrizes emocionais. Exatamente. É falar dos seus traumas, da sua infância e dos seus medos e das coisas que te fazem chorar e das coisas que te fazem arrepiar e que tudo isso é ser vulnerável. Vulnerável não é só para o lado ruim. Vulnerável, igual a gente falou sobre a questão de demonstrar, de ser emocionado na relação e tudo, é para o lado bom também. Tem gente que nem se deixa mostrar o que é que te deixa boiolinha, o que é que te faz desmontar. Não, tem que estar sempre na pose. São maridos que não abraçam e não demonstram afeto para suas mulheres, porque aquilo para eles é ser vulnerável. Então eles querem manter uma pose de... E não sabe, né? Tanto que fortaleceria o relacionamento se ele abrisse mão dessa vulnerabilidade e fosse alguém amoroso, fosse alguém sensível, fosse alguém que chorasse de emoção junto com a esposa, junto com a parceira, com o parceiro. O tanto que fortaleceria esse relacionamento. Alguém que seja ele mesmo naquilo que ele tem que ele acha ser o mais fraco. Talvez é o que ele tem de mais forte, não sabe. Né? E pegando essa vibe que nós falamos um pouquinho agora sobre relacionamento, vamos divulgar que mês que vem, mês de junho, que é o mês dos namorados, a gente vai fazer uma sequência de todas as lives do mês de junho, vão ser sobre relacionamentos conjugais. Ótimo, uma área que eu gosto de falar. Então, gente, a gente vai falar sobre cada área. E se vocês quiserem sugerir temas sobre esse assunto, a gente está aberto aqui. Assim como estamos abertos... Já divulga aí, já convide pessoas para participar. Já fala sobre isso, ajude a gente a divulgar aí. Mês de junho, relacionamentos. Sobre relacionamentos, sobre casamentos, namoro, escolhas, sobre divórcio, sobre tudo que vocês pensaram. E esse mês de maio, a Raíssa está falando com algumas mães sobre maternidade. Tem na terça ou quarta? Como é que é? Semana passada foi na quarta, mas a partir de amanhã vai ser nas terças. Amanhã a gente vai falar sobre adoção. A da semana passada foi sobre as mães que abrem mão de uma profissão para ficar 100% por conta da maternidade. Foi uma live maravilhosa, sensacional. Tá no feed, quem quiser ver. E amanhã isso, as nossas lives ficam no feed. As lives da Raíssa estão no feed dela e da mãe dela. Vai estar no feed da Raíssa e das mulheres que ela vai compartilhar aí. São mães diferentes que vão falar durante esse mês de maio, né? Sobre maternidade. Que vivem as nuances diferentes da maternidade. Exatamente. Experiências diferentes com a mesma finalidade, que é amar filhos, né? Cuidar de filhos. Exatamente. E vai ter desafios diferentes. Então, obrigado a cada um de vocês que participaram, obrigado a cada um de vocês que entraram. O Arnaldo acabou de entrar aí, obrigado, Arnaldo. Se quiser ver a live depois, vai no feed, você vê ela toda, viu? Arnaldo, quem entrou do meio pro fim, quer pegar desde o início, pode entrar no feed, tanto o meu quanto do meu pai, você assiste a live e vai estar lá. Entra, assista as lives, curte, compartilha, divulga as nossas lives. A gente está, quem sabe, isso pode ajudar algumas pessoas. É verdade. Se você conhecer alguém que vai gostar desse assunto, pode mandar para essa pessoa. E agora chegou aquele momento maravilhoso onde vocês tiram print
e posta nos stories marcando a gente que a gente reposta. Tá atrasado não, Arnaldo. Tá na hora ainda. Arnaldo e Rafaela, vocês que entraram aqui no último e falaram que estão Rafaela foi. Vocês podem ver Rafaela, no feed. Tá volta lá e assiste depois, velho. Tá prontinha. Essa aqui vai estar daqui uns alguns minutinhos, ela vai estar no feed. Exatamente. Pode assistir de novo e de novo. Pode colocar para assistir enquanto lava uma louça, enquanto toma banho. Tá tudo certo. Isso. E agora é o momento do print. Prepara o dedinho do print. Tira o print aqui, galera. Isso, e aí você posta nos stories. Posta nos stories e marca que o meu arroba, o arroba do meu pai, que a gente vai estar repostando. Viu? Quanto mais gente tiver essas lives, melhor. É isso que a gente faz para tentar ajudar o máximo de pessoas possíveis. Deus abençoe cada um de vocês. Foi muito bom esse momento. Foi muito bom essas nossas conversas. Tem sido uma bênção. Eu gosto muito dessa conversa com a minha filha, porque eu acho ela muito inteligente, né? Ela é uma menina que tem me ensinado muitas coisas e para mim é um privilégio poder ter esse momento de bate-papo com você. E ter vocês participando com a gente. Obrigado a cada um de vocês, viu? Deus abençoe todos, Deus abençoe cada um de vocês e ajude a gente a compartilhar, a divulgar isso aí. Talvez alguém perto de nós, perto de você, vai ser edificado com essas palavras. É verdade. Obrigado, pessoas. Obrigado, papai. E na conversa de pai e filha, até semana que vem, até segunda-feira que vem. E aqui nas lives do meu Instagram, até amanhã, viu? Muito obrigada. E tem sugestão de tema, pode mandar no privado, ou meu ou do meu pai. Tá isso. Se quiser que a gente fale sobre o assunto, manda pra gente, já vai falar sobre eles. Fiquem com Deus, Deus abençoe todos vocês. Até mais.